E se a nossa obsessão por proteger as crianças no mundo real, que é cada vez mais seguro, estivesse as deixando indefesas em um mundo que nem sequer compreendemos totalmente? A questão é um paradoxo que nos assombra. Imaginemos um cenário aparentemente fantasioso. Uma empresa tecnológica decide enviar um grupo de crianças para colonizar Marte, garantindo-lhes um universo alternativo, mas sem exigir a autorização formal dos pais. Nenhuma família permitiria uma loucura dessas. No entanto, é precisamente com essa imagem insana que o psicólogo social Jonathan Haidt inicia seu urgente alerta. Ele compara essa jornada a uma grande reconfiguração da infância, uma migração em massa para o vasto e perigoso universo da internet e das redes sociais. Haidt não é um alarmista. Como professor da Universidade de Nova York e autor de obras influentes como A Mente Moralista, seu trabalho se concentra na psicologia moral e política, e ele se tornou um observador crítico das tendências culturais que moldam as novas gerações. Sua obra atual é um diagnóstico incisivo e meticulosamente documentado de uma crise, uma epidemia de transtornos mentais que atinge jovens globalmente. A sua análise revela uma surpreendente e preocupante correlação. Imagine um adolescente ansiosamente rolando as redes sociais durante o que deveria ser o jantar em família, perdendo conversas e conexões significativas. O que Haidt revela sobre isso é que a crise de saúde mental entre adolescentes não é um evento isolado, mas o sintoma de uma mudança cultural e tecnológica profunda. O declínio abrupto na saúde mental, com um aumento significativo nas taxas de ansiedade e depressão, coincide com a popularização dos smartphones e das redes sociais a partir de 2010. A causa, ele argumenta, não são os fatores externos como crises econômicas, mas a revolução do smartphone e das redes sociais, que se tornou o motor dessa transformação. O fenômeno transcende fronteiras, com tendências paralelas observadas no Canadá, no Reino Unido e em países nórdicos, reforçando a ideia de que a tecnologia é o denominador comum da crise. O conceito principal que permeia a obra de Haidt é a grande reconfiguração da infância, que deslocou a socialização dos adolescentes de um modo brincadeira para um modo telefone. A transição foi tão radical que reverteu padrões de socialização de milhões de anos. A citação que melhor encapsula a essência dessa tese é de que a grande reconfiguração devastou a vida social da geração Z ao conectá-la com o mundo todo e desconectá-la das pessoas ao seu redor. O que essa afirmação significa na prática é que a tecnologia, que prometia nos unir mais do que nunca, na verdade nos fragmentou. O tempo que os adolescentes americanos passavam com amigos em interações presenciais caiu vertiginosamente de cerca de 130 minutos por dia em 2010 para pouco mais de 60 minutos em 2019, o que ilustra uma perda profunda de calor humano e conexão genuína. O que foi trocado por horas de rolagem infinita em interações digitais foram as sutilezas e as habilidades sociais da comunicação cara a cara. Esse declínio das interações pessoais é um fator-chave que contribui para a solidão e a problemas de saúde mental, pois as relações sociais são vitais para a resiliência e o bem-estar mental dos jovens. A mudança para o smartphone foi uma mudança fundamental na forma como uma geração inteira se comunica, se relaciona e se desenvolve socialmente. A nossa sociedade, movida por uma ansiedade crescente e uma obsessão pela segurança, paradoxalmente superprotegeu as crianças no mundo real, que é mais seguro do que nunca. Desde a década de 1990, houve uma queda significativa nos perigos do mundo real, mas uma ascensão drástica no medo social. A cultura do safetyismo impediu que as crianças tivessem o tipo de experiências e desafios do mundo real que seus cérebros precisam para se desenvolver. Haidt adota o conceito de antifragilidade de Nassim Taleb, que sugere que certas coisas não apenas resistem às adversidades, mas se fortalecem com elas. Crianças são, por natureza, antifrágeis. Elas precisam de estresse
e desafios gerenciáveis para construir resiliência e confiança. A analogia das árvores que precisam do vento para fortalecer suas raízes ilustra perfeitamente essa ideia. A adversidade é necessária para um crescimento saudável. O brincar livre e não supervisionado, com partes soltas para a exploração e a criatividade, é a maneira da natureza de conectar cérebros que tendem ao modo descoberta. É nesse espaço que as crianças aprendem a tolerar machucados, lidar com as emoções, resolver conflitos e negociar com os outros. O smartphone, nesse contexto, é um bloqueador de experiências que substitui a brincadeira física por interações virtuais, privando jovens de um processo de desenvolvimento vital. Perdemos algo fundamental quando trocamos a queda de uma bicicleta, um risco ali visível e gerenciável, pelo medo de um bullying virtual, um perigo invisível e onipresente. O paradoxo é que o foco na segurança física cria uma geração de jovens presos no modo defesa, tornando-os mais ansiosos e incapazes de lidar com os desafios da vida. A nossa percepção de risco foi distorcida. Focamos em perigos físicos cada vez mais raros, enquanto ignoramos os novos perigos psicológicos e sociais criados pela tecnologia, que está por trás da crise de saúde mental. A tecnologia promete uma conexão sem precedentes, mas resulta em uma profunda privação social. Esse é o grande paradoxo do livro. Hyde desdobra essa contradição nos 4 danos fundamentais que afetam a geração ansiosa. O primeiro dano é a privação social. A migração da socialização para o mundo digital, que é solitário, assíncrono e descorporificado, resulta em solidão, mesmo com milhares de amigos online. As interações digitais carecem de comunicação não verbal, da presença física e da profundidade que aprimoram a empatia e o desenvolvimento social. E a perda dessas interações de alta qualidade contribui para os sentimentos de isolamento e problemas de saúde mental. O segundo dano é a privação de sono. Os smartphones são bloqueadores de sono, pois a luz azul suprime a melatonina e o conteúdo viciante mantém os adolescentes acordados até tarde. O sono insuficiente, por sua vez, agrava a ansiedade, a depressão e a instabilidade emocional, criando um ciclo vicioso de deterioração mental. O terceiro dano é a fragmentação da atenção. Notificações constantes e a rolagem infinita treinam o cérebro a buscar interrupções, prejudicando a capacidade de foco e a função executiva. O cérebro adolescente em fase de desenvolvimento pode sofrer danos permanentes em sua capacidade de concentração, especialmente com uma média de 192 notificações por dia, que tornam impossível a concentração. O quarto dano é a dependência. As empresas de tecnologia, em uma corrida até o fundo do tronco encefálico, exploram a vulnerabilidade psicológica dos jovens para criar produtos viciantes. O design das plataformas utiliza programas de reforço de razão variável, a mesma técnica de uma máquina caça-níqueis, que libera dopamina de forma imprevisível para manter os usuários engajados. O resultado é uma dependência comportamental por dopamina digital. Os 4 danos não são independentes, mas um sistema interconectado que se alimenta. O vício leva à fragmentação da atenção, o que por sua vez impede o sono profundo. A falta de sono e de foco torna o adolescente menos capaz de lidar com a privação social, fechando um ciclo vicioso de deterioração mental. A tecnologia não é apenas uma ferramenta, ela é um motor de conformidade, que explora o viés de prestígio e conformidade, amplificando as diferenças de gênero pré-existentes. As meninas com uma orientação para a comunhão ou conexão são mais vulneráveis à comparação social visual e à agressão relacional, o que explica a taxa mais alta de depressão. Os meninos com uma orientação para a agência ou realização são sugados por jogos e pornografia que prometem recompensa e status sem esforço real, levando ao isolamento. O dano é sistêmico, não individual.
A solução para a geração ansiosa não é individual, mas coletiva. Hyde nomeia isso de problema de ação coletiva. A situação surge porque, embora todos os pais desejem que seus filhos não tenham uma infância baseada em telefones, nenhum deles quer ser o único a negar o smartphone ao filho por medo de isolamento social. O dilema cria uma armadilha social na qual a inércia nos aprisiona. A saída é a coordenação, uma ação coordenada que se sustenta na filosofia da parentalidade, como jardinagem, em contraste com a carpintaria, que busca moldar a criança para um resultado específico. A abordagem da jardinagem foca em criar um ambiente acolhedor, onde a criança possa florescer de forma natural e imprevisível. Hyde propõe um plano de 4 passos, um conjunto de novas normas que podem libertar famílias e escolas da armadilha social. Norma 1. Sem smartphones antes do ensino médio. A recomendação é dar aos jovens telefones básicos, que permitem a comunicação, mas que não são supercomputadores portáteis, com acesso ilimitado a plataformas viciantes. Norma 2. Sem redes sociais antes dos 16 anos. A idade de 13 anos foi um compromisso feito em 1998, mas não reflete a vulnerabilidade neurológica e emocional dos pré-adolescentes. Elevar a idade para 16 anos alinha o acesso a essas plataformas com um estágio de maturidade mais adequado. Norma 3. Escolas sem celulares. As políticas de proibição de telefones durante o horário escolar, como a implementada na Mountain Middle School, mostraram que elas resultam em melhor socialização e desempenho acadêmico, além de criar um ambiente de aprendizado focado. Norma 4. Mais brincadeira livre e independência. Restaurar a autonomia das crianças, permitindo que explorem, assumam riscos e construam antifragilidade. Hyde defende a luta contra a cultura de safetyism e o criminalizar a autonomia infantil, que tem levado à perseguição de pais que permitem que seus filhos brinquem sem supervisão. A chave é a união. Quando pais, escolas e governos trabalham juntos, é possível reverter o ciclo de dependência tecnológica e restaurar uma infância mais saudável e humana. É o esforço coletivo que nos permite escapar da armadilha. A geração ansiosa é um diagnóstico alarmante de um problema real e global, mas a obra de Hyde não é uma lamentação, e sim um chamado à ação. É uma oportunidade para resgatar a infância, restaurar o brincar, nutrir a antifragilidade e redefinir o que significa ser humano na era digital. O livro é um mapa para escapar da armadilha do medo e da inércia, mostrando que a mudança não é apenas possível, mas urgentemente necessária. O que você vai fazer após esse vídeo? Qual pequeno passo de jardineiro você dará hoje, seja limitando o tempo de tela em casa, buscando informações sobre políticas escolares, ou simplesmente encorajando a criança a brincar ao ar livre? Compartilhe suas reflexões e seus planos nos comentários e vamos construir juntos essa comunidade.